A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia, para mais um vídeo debaixo da graça e da permissão de Deus. Tá, gente? Vamos iniciar esse vídeo orando e agradecendo a Deus. Tá ok, gente? Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, mais um dia, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, coloca, Pai, o Teu anjo, Pai, em cada casa, Senhor, de cada pessoa, Pai, que parou para ver esse vídeo, que a Tua presença, Pai, venha se fazer presente, porque Tu és um Deus vivo. Senhor Jesus, eu creio, Pai, que há um anjo aqui, Senhor, eu creio, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo vai influenciar, Pai, esse vídeo e essa palavra. É isso que nós choramos, Pai, isso que eu te agradeço. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, cobra a gente com Teu sangue. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Vamos abrir, gente, em Hebreus 7:7, né? Vamos abrir em Hebreus 7:7, tá, gente? Hoje eu vou contar um pouquinho, tá, do meu testemunho, um pouquinho da minha vida, porque o nosso testemunho, gente, ele começa desde quando a nossa mãe tá grávida da gente, né, gente? É daí que o nosso testemunho começa, ok? Hebreus 7:7, que diz assim: não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O que eu tô querendo dizer com isso? Porque isso aqui tem muito a ver com a minha vida, sabe? A minha mãe, o nosso pai, ele nos abandonou em 2004, né? Ele e a minha mãe ficaram 9 anos juntos, né? E ele abandonou a gente, foi em 2004, né? E abandonou ela com 3 crianças pequenas. Eu tinha 2 anos, né? Porque eu sou de 2001. Tinha 2 para fazer 3. O meu irmão, ele é de 96. Ele tinha 96, 97, 99, 2000, 2001. Ele tinha 8 a 7 anos. E a minha irmã, ela é 3 anos mais velha que eu. Ela tinha 6 anos, né? Vamos botar assim, né? Que eu ia fazer 3, então ela tinha 6 para 7, né? Porque as nossas idades são muito próximas, sabe, gente? Né? As nossas idades não é muito diferente. Mas aí foi assim, a minha mãe, com 3 crianças pequenas, sem marido, sem renda, sempre, no ano de 2004. Pensa só, se ela já passava dificuldade com meu pai morando com ele, imagina sem ele, né? E imagina só. Aí foi assim, a nossa vida começou já assim, maravilhosa, gente. A minha vida e a dos meus irmãos já começou maravilhosa, só pra vocês verem. Pai, mãe sem renda, com 3 crianças sozinha. Pensa só que bênção, né? Aí foi assim, minha mãe sozinha, né? Obviamente, né, a gente passou muita dificuldade, a gente passou fome, passou descaso, humilhação, gente, tudo que vocês imaginar. Eu e os meus irmãos, a minha mãe, a gente já passou, tá? Tudo. Se não fosse Deus, gente, na nossa vida, eu e os meus irmãos, a minha mãe, a gente nem ia estar vivo até hoje. Porque eu creio no Senhor Jesus, porque a nossa vida, a minha vida e a dos meus irmãos e da minha mãe é a evidência do propósito que Deus tem conosco. Porque se Deus não tivesse propósito com a gente, Ele não ia permitir a gente chegar a essa idade com tanta bagagem que a gente tem. Misericórdia, com tanta bagagem, tanta coisa que a gente já passou, gente. Foi muito Deus na nossa vida, né? Aí a gente passou fome, a gente passou descaso, passamos humilhações. O que você pode imaginar? Pensa só numa mulher sozinha com 3 crianças. Pensa o que as pessoas falavam dela. A gente só imagina, sabe? O nome da minha mãe ficava na boca de todo mundo, sabe? Só vocês imaginar. Mas só que a palavra do Senhor fala também que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Gente, a nossa luta não é com as pessoas, não é
com os nossos irmãos, com a nossa parentela. A nossa luta é com principados e potestades. Então que a gente viemos vigiar, sabe? A gente viemos vigiar, que a gente não venhamos ter raiva dos nossos irmãos. A gente venhamos, gente, orar pela vida deles, para que Deus mude as pessoas, porque só Jesus tem poder para mudar e para transformar toda a situação. Somente Ele, gente. Somente Jesus tem esse poder. Então, aí foi assim, em 2004, minha mãe sozinha com 3 crianças. Aí eu acho que 2005, 2006, ou 2006 por aí, a minha mãe, ela começou a receber ajuda, né, de cesta básica, de roupa, em centro espírita. Então a nossa vida começou, né, nós fomos abençoados por pessoas espíritas, sabe, gente? A gente começou a frequentar, né, que a minha mãe, ela levava a gente, não pra gente seguir aquela crença, mas por causa que a gente precisava. E ela foi muito julgada por isso, entendeu? Ela foi muito julgada, sabe, por isso. Mas amém, tá nas mãos de Deus, sabe? Deus, ele não trabalha na lógica humana, sabe? Deus, ele não trabalha, sabe? Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para abençoar quem ele quer, e ponto final. No nosso caso, Deus usou pessoas espíritas para nos abençoar. No caso que a minha mãe, ela recebeu ajuda, 90% foi de centro espírita, foi de igreja católica. Sabe, que a minha mãe pegava pão, pegava roupa pra gente. Se nós criança tinha roupa, sabe, claro que é por causa de Deus e por causa que Deus usava pessoas improváveis. Vou botar assim, nunca a gente ia imaginar. A gente ia esperar o quê? Que pessoas que têm fé e têm a crença no Senhor Jesus nos ajudar. Mas essas pessoas viraram as costas. Então, só para você perceber, gente, Jesus, ele não trabalha na lógica humana. Na lógica humana, caraca, os crentes que deveriam nos ajudar, sabe? Entendeu? Então, só pra gente abrir os nossos olhos, entendeu? Que até na própria Bíblia fala que naquele grande dia a gente vai ter surpresas. Vamos ter surpresa. A própria palavra do Senhor fala também que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor reinará os reinos dos céus. Então, que nós venhamos vigiar, gente. Sabe? Eu não tô aqui falando contra crente nem nada disso. Eu só estou falando que eu passei, entendeu? Que quando eu era criança, a minha mãe, ela recebeu ajuda de pessoas católicas, pessoas espíritas com cesta. Gente, era cesta boa. Era cesta com 10 quilos de arroz, com 4 quilos de feijão. Era cesta boa. E nós ganhava roupa boa, a gente ganhava brinquedo. Sabe, a minha mãe, ela pegava pão em igreja católica. Muitas das vezes os nossos cafés que a gente tinha, eu e os meus irmãos, a minha mãe, era com pão que ela pegava na igreja católica. E eu não tenho vergonha de dizer isso, que isso é a minha história, isso faz parte da minha raiz. Então, se eu estou aqui de pé hoje, é por causa da minha raiz, sabe? É por causa da minha raiz. Se eu e os meus irmãos estamos aqui hoje, é por causa da nossa raiz. Então, que nós, gente, não venhamos ser preconceituosos, entendeu? Que nós não venhamos olhar torto para pessoas só porque não tem a mesma crença que nós. Porque Deus, gente, ele não olha isso aqui, ó, ele olha dentro de nós, sabe? Que tem muitas pessoas crentes que andam de nariz em pé, que se acham melhor que todo mundo. E tem muitas pessoas espíritas católicas que é muito mais humilde do que muitos cristãos. Então, que a gente viemos vigiar, gente. A gente viemos vigiar. Sabe? Porque você dizer que é crente, você botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente é uma coisa muito séria. Entendeu? É uma coisa muito séria, gente. Entendeu? E nós, gente, temos que ser crentes que damos frutos. Porque tem muitas pessoas espíritas, católicas, que dão mais fruto do que nós que dizemos que somos cristãos. Então, que a gente viemos vigiar. Amém? Então, a minha vida e a dos meus irmãos foi basicamente isso. A gente cresceu dentro de centros espíritas, católicos, sabe? Deus sempre tendo graça e misericórdia, porque eu creio que Deus sabia que a minha mãe estava ali, não é porque ela a adorava, não. Deus sabia que ela estava ali porque ela precisava, entendeu?
Mas eu creio que Deus, ele teve graça e misericórdia comigo e com a minha casa e com a minha família referente a isso. E a gente passou fome, a gente passou dificuldade, a gente dormia no chão. A minha mãe tinha um colchão de solteiro e dormia ela e as 3 crias dela, né? Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O meu pai, ele bebia, então ele bateu na minha mãe diversas vezes. Ele quebrava as coisas dentro de casa, entendeu? Então eu creio que foi até um livramento de Deus ele ter saído da vida da minha mãe. Entendeu? Porque vai lá se saber o que ele poderia ter feito se ele vivesse mais com a minha mãe. Talvez eu e os meus irmãos, a gente não ia estar aqui vivo para poder contar essa história. Então, muitas das vezes, coisas acontecem na nossa vida, é livramento de Deus. Poxa, caraca, seria maravilhoso crescer numa casa com pai e mãe. Nossa, isso é o que Deus quer, sabe? Porque a família é uma instituição vida de Deus. Isso é o que Deus quer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus via como era o interior do meu pai. E Deus via como era o interior da minha mãe. E Deus via o nosso interior e os planos que Ele queria pra gente. Então, talvez, poderia ofuscar os planos que Deus tem comigo e com os meus irmãos. Se por acaso a gente fosse criado com o nosso pai, talvez isso poderia frustrar. Isso poderia, a nossa criação, a nossa mente poderia ser outra. Porque, por exemplo, a gente sendo criado com a nossa mãe, com a vida que a gente teve, gente, eu e os meus irmãos, a gente somos muito retraídos. Nós somos muito tímidos, sabe? Nós somos muito na nossa, porque, gente, a gente passou coisas que quando a gente era criança, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção, gente. O meu irmão, ele ia pra escola rasgado, entendeu? Eu acho que nós tava abaixo da pobreza. A gente vivia, vamos dizer assim, miseravelmente, sabe? Miseravelmente. E a minha mãe pedia as coisas, a gente pegava a sopa. E era sempre assim. E eu, quando eu era criança, eu ficava muito feliz na questão quando eu não tinha aula, que eu ia com a minha mãe. Porque, tipo, de nós 4 aqui em casa, eu era mais junto com a minha mãe. Tipo, pra onde minha mãe ia, eu ia. Eu era muito assim. E eu gostava muito quando a minha mãe, quando eu não tinha aula, eu ia com a minha mãe pra pegar pão, que como eu era criança, aí eles davam pão doce. Só pra você ver que a gente ia numa igreja católica aqui no bairro Bangu. Eu acho que ela é muito conhecida, é a Santa Cecília, eu acho, é o nome dela. É uma igreja católica em Bangu, que é muito conhecida. Que lá eu não sei se dá pão até hoje, porque graças a Deus, desde 2011, 2010 a gente não vai mais lá. Glória a Deus por isso, né? A gente dá glória a Deus. Aí foi muito isso, tipo, a gente passou muitas humilhações dentro da nossa parentela. Gente, aonde vocês podem imaginar, entendeu? Mas foi muita graça e muita glória de Deus nas nossas vidas, tá? Foi muita graça e muita glória de Deus. E foi basicamente isso. A gente passou fome, a gente pegou coisas na rua, a minha mãe catava latinha, tudo que a minha mãe, qualquer coisa que a minha mãe, que era sadio, a minha mãe fazia para trazer o sustento para casa, sabe? A minha mãe fazia de tudo sadiamente, tá, gente? Tudo sadiamente, tudo saudável, sabe? A minha mãe fazia para trazer sustento, para trazer comida para dentro de casa. Todas as roupas que eu e os meus irmãos a gente tiveram, todos os brinquedos que a gente teve quando a gente era criança, foi tudo pessoas do centro espírita, pessoas católicas que deram pra gente. Se nós tinha roupa, se nós tinha qualquer coisa, foi pessoas, como as pessoas falam, né? Os outros da rua que deu, sabe? Foi os outros da rua que deu tudo que a gente tinha, entendeu? Tudo que a gente tinha, sabe? Se a gente tinha cama, se nós tinha colchão, foi tudo pessoa da rua. Foi tudo pessoa que a gente nunca ia imaginar. Pessoas que nós esperava, ó, fechou as mãos. Mas pessoas que a gente não esperava, ó, abriu as mãos. Sabe? Porque Deus, como eu já falei, Deus, ele não trabalha na lógica humana, gente. Deus não trabalha.
entendeu? Aquela pessoa que você não imagina vai ser essa mesmo que Deus vai pegar para fazer, te abençoar. Vai ser a mesma. Vai ser essa mesmo. Entendeu? Aí foi a nossa vida assim. Aí em 2007 veio a bênção de Deus, que é a minha irmã de 15 anos hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E toda a roupinha, todo o enxoval. Quem deu o enxoval? Claro que foi Deus. E foi a moça lá do centro espírita, que era a líder lá, que deu tudo para minha mãe. Só para você ver. E pessoas que se diziam evangélicas, que se diziam cristãs, fechou a mão, julgou, apedrejou. Sabe? Então é isso para vocês saberem, gente, que Deus não trabalha na lógica humana. Tá bom, gente? Aí foi isso. Aí Deus abençoou e a minha mãe, ó, tinha tudo, leite, foi tudo a moça lá do líder, a líder lá do centro espírita que a ajudou a minha mãe nessa questão. E a gente foi vivendo assim. Tem até hoje o nosso parente, eu não vou citar nomes porque a Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, que também nos ajudou muito, sabe? Nos ajudou muito com gás, com trocados, sabe? Uns R$5 naquela época, né? 2008, 2009. Tipo, gente, a gente passava fome mesmo, literalmente. A gente não tem nada dentro de casa. E quando chegava a esse ponto, a gente ligava para esse nosso parente. Poxa, isso, aquilo. Aí dava uns R$10, dava uns R$5. Né? Por muitos anos da nossa vida, esse nosso parente, ele dava o dinheiro falando que era o nosso pai dando, mas não era. Ele dava R$300. Na época, até 2016, de 2012 até 2016, que esse nosso parente, ele dava esse dinheiro falando que era o nosso pai. A gente pensava que a gente era criança, mas na verdade não, era ele com o próprio suor dele. E eu louvo muito a Deus para a vida desse parente, tá, gente? Mas na minha cabeça, quem tem que receber essa glória é o Senhor Jesus, tá, gente? É o Senhor Jesus. Eu só tô falando aqui, mas se eu estou aqui, se a minha família está aqui, é por causa do Senhor Jesus. É Ele que merece toda a glória e toda a honra. Amém? Aí em 2017, o meu irmão, ele começou a trabalhar com esse nosso parente. Ele começou a trabalhar. Então, a nossa vida foi mudando um pouquinho. Tipo, da parte miserável foi pro pobre, né? Foi pro pobre, né? A parte... Aí, eu acho que teve um ano que o meu pai, ele veio aqui. Aí ele comprou... Que aqui em casa, a gente não tinha nada de móvel, nada. A gente dormia no chão. A gente dorme no chão até hoje. A gente dormia no chão. A cama que a minha mãe tem foi uma cama que esse parente ganhou lá onde ele trabalha atualmente com meu irmão, que deu pra ele, mas isso faz muito tempo, né? O REC que nós temos foi nós que compramos, a TV foi o meu irmão que comprou, o guarda-roupa foi o meu pai, o fogão foi o meu pai, a maioria das coisas aqui, tipo, eu acho que a única coisa foi que esse parente deu pra gente foi o PC. E nós moramos, né, de favor, né, ele não deu, ele só deixa a gente morar aqui por causa do problema da minha mãe, que a minha mãe, ela é esquizofrênica, né, e ela precisa dele, e nós estamos aqui, né, deixa eu pensar, aí foi isso. Aí, que tipo, gente, nesses anos o meu pai, de vez em quando, ele aparecia com aquele negócio, não, que eu vou ajudar vocês. Mas chegava na hora, ele não fazia nada. Mas ele tá nas mãos de Deus, né, gente? A gente já cresceu, então esse tempo já passou. Eu e os meus irmãos já somos adultos, sabe? Os nossos irmãos já somos adultos. Então a gente vai fazer a nossa vida, né? E ponto final. Né? Eu só tô contando pra vocês, né, a trajetória da minha vida. Aí foi nisso. Aí meu pai vinha aqui, comprava algumas coisas assim pra gente, entendeu? Mas a maioria das coisas que a gente tem aqui a gente comprou com o nosso suor, sabe? Foi pro nosso suor, com o suor do meu irmão,
né, que ele é uma bênção de Deus, gente. O meu irmão, ele literalmente, ele pegou o papel de homem, não, eu vou fazer, minha mãe são as minhas irmãs, né, que aqui em casa é tudo menina, só ele que é homem. Pensa só a luta que o meu irmão já passou, né, pensa só a luta que o meu irmão já passou, mas Deus é com ele, gente, Deus é muito com o meu irmão, e eu fico muito feliz pela vida dele. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui, né, atualmente, por enquanto nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aí, e foi vivendo assim, gente. Teve uma época da nossa vida, isso foi, que a gente nem tinha coberta pra gente se cobrir, gente. A gente não tinha colchão, a gente tinha colchão, mas não era colchão, era espuma. Que a gente dormia todo mundo em cima, assim, todo mundo. Mas isso faz um tempo, isso faz uns 4 anos, 5 anos. Não faz muito tempo, não. Tipo assim, a nossa vida só foi melhorar na questão, acho que 2019 pra cá. Gente, pra mim, gente, isso não é vergonha, gente. Eu passei dificuldade, sim, sabe? Então, tipo, isso pra mim não é vergonha eu falar isso, entendeu? Isso pra mim é bênção, porque isso faz a pessoa que eu sou hoje, isso faz o que os meus irmãos são hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu só tô contando pra vocês, pra vocês saberem o que Deus faz, sabe? O que Deus faz. Graças a Deus, eu e os meus irmãos, nós não temos nenhum vício, cara. Isso é uma bênção de Deus, tipo, a gente não bebe, a gente somos jovens do século XXI e a gente não gosta de bebida, a gente não gosta de cigarro, nós não gostamos de ficar em festinha, de rodinha, tipo, a gente não gosta disso, sabe? A gente não gosta disso, então isso é muito Deus nas nossas vidas. Sabe, tem meninas da minha idade que tem 3 filhos, que tem 2 filhos, tá com a vida toda desgraçada. Sabe, tem homens da idade do meu irmão, de 25 anos, que tem um monte de filho e não cuida. Sabe? Então, gente, só para vocês verem o que Deus faz. O que Deus faz? Nós somos jovens do século XXI, que ajudamos a nossa mãe e ajudamos um ao outro aqui dentro de casa. Que por enquanto só o meu irmão que está trabalhando, mas só que eu e as minhas irmãs, a gente segura a base aqui de casa, né? A gente limpa a casa, a gente que governa aqui a casa, né? É tipo assim, um é o braço, o outro é a perna, e é como, aqui em casa, como se a gente fosse um corpo com várias funções. Um tem a função dessa, o outro tem a função dessa, e estamos vivendo aí, sabe? Aí a gente foi vivendo assim, aí em 2019, que a nossa vida melhorou um pouquinho, sabe? Eu digo melhorar, gente, na questão de não passar fome, que a gente, graças a Deus, desde 2016, 2017, 2018, a gente não teve mais dificuldade com a comida, graças a Deus, né? Eu louvo a Deus por isso, sabe? E a gente estamos assim, hoje nós somos adultos, nós somos jovens adultos, né, 20 e pouco, né, jovens adultos. Estamos aí na graça e na permissão de Deus. Então isso é a parte 1, tá, gente? A parte 1, sabe, desse vídeo, tá? Eu espero que essa parte do testemunho fale com vocês, tá, gente? Que Deus, ele faz milagres, sim. Deus, ele muda a história, sim. Deus faz, sim, se ele quiser, na hora que ele quer, ele faz. E ponto final. Ninguém impede ele, sabe? Ninguém impede ele. Ele faz, sim. Tá bom, gente? Que vocês ficam com essa palavra, tá, gente? Hebreus 7:7. Não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado, tá, gente? Não há dúvida, tá, gente? Se vocês forem ajudar alguém, gente, não conte para Deus e o mundo, sabe? Porque se você fizer isso, Deus não vai estar recebendo essa sua boa ação, sabe? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, gente. Então que nós venhamos vigiar, a todo tempo, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo e Deus também não brinca de ser Deus, tá? Se ele quiser, ele chega, ele faz a justiça, sim, tá? Quando Deus chega, alguma coisa acontece, tá, gente? E fica com essa palavra, que a graça e o amor de Deus fique com vocês, tá, gente? Jesus existe, Jesus é vivo e ele vai voltar. E ele é rei, e ele é o rei da glória, ele é vivo e reina para todo sempre.
tá, gente? Fica na paz, fica na graça de Deus. Amém.